Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Só para Cristão. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa ser avisado quando postarmos um vídeo novo. Peço também que você dê um like nas nossas mensagens, isso nos ajuda bastante para que a nossa mensagem possa ganhar um pouco mais de avanço. Peço também que você possa compartilhar essa mensagem com alguém, ok? Bom, vamos lá para a mensagem? Bom, a mensagem de hoje nós vamos dar continuidade à reflexão sobre legado. E hoje nós vamos meditar no Salmos 46, versículo 10. Que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esse salmo, ele é escrito pelos filhos de Corá, que são os descendentes de Levi, tataranetos de Levi, ou seja, dos levitas da casa do Senhor. Por algum motivo, eles, quando escreveram, eles deviam estar passando por uma angústia, uma adversidade muito grande. E por estar no templo e buscando as coisas de Deus, Deus revela aos seus. Isso é o que a palavra diz, Deus revela os seus segredos aos teus filhos. Os filhos são aqueles que estão na presença do Senhor. A parte da angústia, da adversidade, ela faz parte do legado. Quando nós estamos vivendo o propósito do Senhor nas nossas vidas, nós vamos passar por angústias e adversidades, pois são testes que vivemos durante a nossa vida, nos forjando no caminho ao qual o Senhor nos apontou. A palavra também diz que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem, para que venha confundir ou mentir sobre aquilo que ele fala. E Deus não muda assim, hoje ele te dá um direcionamento, ele chega amanhã e fala: olha, eu acho que eu estava enganado, eu estou vendo aqui que você mudou aqui e eu acho que melhor então a gente mudar. E eu vou apontar um outro caminho para você. A gente tira a onisciência de Deus quando a gente faz isso. Deus não é um Deus de confusão. Deus, ele aponta um destino. Se realmente você recebeu uma palavra de direcionamento de Deus, fique tranquilo. Esse lugar vai chegar. Por mais que aconteçam adversidades, por mais que lutas venham acontecer, isso faz parte para forjar o nosso caráter, para nos manter firme naquilo que Deus disse que ia fazer. E muitas vezes nós nos apressamos, e nós queremos, quando nós iniciamos a nossa vida espiritual, nós somos como crianças e temos como aio. Aio é um tipo de uma babá espiritual. No nosso caso espiritual, o aio, naquela época ele servia para cuidar das crianças, dar o direcionamento, principalmente na parte religiosa, das crianças que já começavam logo cedo, essa parte espiritual. Tanto é que, a um dado momento, aos 13 anos de idade, as crianças elas eram apresentadas no templo e elas precisavam trazer externar o conteúdo daquilo que elas aprenderam dos seus pais. E o aio, ele servia para ajudar os pais a levar aquela criança a usos, costumes, e também da parte religiosa. Então, na parte espiritual, nós também temos o aio, que é o Espírito Santo. No começo ele pega na nossa mão, no começo ele nos ajuda quando estamos cambaleando, firmando os nossos passos na nossa espiritualidade, até que nós venhamos a firmar os passos, e daí por diante nós começamos a
por si só, enfrentar as nossas lutas praticamente não sozinho, mas deixando que nós mesmos venhamos a experimentar as coisas de Deus, né? Você que é convertido, talvez você lembre que no começo era flores, né? Era tudo maravilhoso, e depois parece que as coisas começaram a ficar um pouco difíceis, né? A gente não entende, mas o nosso aio foi deixando, né? Foi tirando as rodinhas da nossa bicicleta para a gente poder se equilibrar e poder experimentar as coisas da vida por si só, né? Pelo menos é a forma que eu consigo ilustrar, né, essa fase da nossa vida. E quando nós temos um legado, quando há uma liderança espiritual, quando você tem a sua liderança na sua casa, você, marido, sacerdote, você dá direcionamento para sua família e você traz um legado, né? Você vai transmitir um legado para sua família, né? Respeito aos mais velhos, respeito aos pais, não querer ter as coisas dos outros, né? Inveja, roubo, esse tipo de coisa. Você está passando um legado, você está passando aquilo que você é, aquilo que você acredita, valores, crenças, você está passando um legado à frente. E quando a família, eu acredito que é a melhor exemplo para a gente fixar essa mensagem. Quando Deus dá o direcionamento para o homem levar a sua família para Deus, para as coisas de Deus, Deus ele vai apontar o caminho. Olha, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Por mais que ele se desvie no caminho, quando ele ficar velho, ele vai voltar. Ele vai entender, né? O velho aí às vezes não é a idade, mas quando ele chegar na maturidade, ele vai voltar para aquilo que você ensinou, porque a verdade ela vai prevalecer sempre. Se você prega a verdade, se você passa valores que são de Deus, do Criador, valores verdadeiros, uma hora ele vai alcançar o coração mesmo que ele se desvie, né? Então a gente precisa entender isso. E quando Deus faz isso, no meio do caminho ele não vai mudar, né? Olha, pai, agora eu acho que deixa quieto, viu? Você ensina os seus filhos isso aqui, ó, ensina essa outra coisa aqui que quem sabe dá certo. Não. Se a palavra de Deus é a correta, eu tenho que manter ela firme, né? Porque ela mesmo diz, mesmo que ele se perca no caminho, quando ele amadurecer, ele vai compreender essa verdade e vai assumir ela. E não é diferente quando nós também externamos o nosso legado na liderança, né, de uma instituição, na liderança de pessoas, né, seja você que tem um pequeno grupo ou você que é líder de uma grande denominação, né? Existe um apontamento, né? Deus traz um legado, ele traz uma identidade para uma comunidade. E quando Deus traz essa identidade para essa comunidade, olha, você vai ser um soldado, né? A palavra de Deus diz que nós, como igreja, né, que não é a quatro paredes, mas igreja é o aglomerado de pessoas, elas têm aquele grupo, nós fazemos parte de um corpo. A palavra diz que nós somos um corpo. Então, alguns são mão, outros pés, outros braços. Então, cada um tem uma função. O objetivo dessa ilustração é que cada um tem uma função. E na comunidade, alguns grupos também têm as suas funções. Você pode observar que algumas pessoas são missionárias, né? Elas trabalham lá alcançando os perdidos, alcançando aqueles que necessitam, recebendo uma palavra, principalmente, né? E também uma ajuda física, né? De alguma necessidade que a pessoa estiver passando. Existem pessoas que faz parte do corpo, que elas vão trazer o ensino da palavra. Existem outras pessoas que elas vão cuidar espiritualmente dessas pessoas, que são os pastores.
Existem pessoas que vão aproximar essas pessoas ou a liderança para as coisas de Deus, dando os direcionamentos, interpretando a revelação que Deus já deu, mas essas pessoas, tanto o mestre quanto o profeta, eles vão estar mais direcionados à palavra, porque eles precisam se preocupar com e se conectar mais forte, né? Eles têm que ter uma dedicação maior para essas coisas de Deus, para poder dar suporte para os outros ministérios que tem dentro da igreja, porque na roupagem que Deus dá um direcionamento, que a gente chama de anjo da igreja, que é aquele que assume uma comunidade, é aquele que é o pastor presidente, o líder ali que é consumado naquele lugar, ele traz uma identidade. Geralmente são por experiências de vida, né? Que Deus nunca vai dar uma coisa que você não sabe trabalhar, né? Então ele vai trabalhar com aquilo que você já vivenciou. Aí a gente vai entendendo por que das lutas e por que das angústias, das aflições que a gente passa. São ferramentas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa caminhada e a gente vai forjando aquilo que Deus já trouxe no nosso coração, né? Em cima da indignação. Geralmente a nossa indignação, a nossa revolta com aquilo que tem no mundo, é nisso que Deus vai trabalhar. Talvez você seja revoltado contra a fome, então Deus vai trabalhar você na área de missões, na área de trabalhar com o sustento dessas famílias. Talvez a sua indignação é com que as pessoas não conheçam a palavra e distorcem a palavra e trabalham de qualquer forma. Então Deus vai trabalhar no seu ministério de ensino e por aí vai. Deus sempre vai dar um direcionamento e esse direcionamento vai ser fixo porque você faz parte de um corpo. Se você é braço, você vai morrer como braço. Não tem como o braço no meio do caminho se transformar na mão. É estranho, não é? Porque o braço ele tem que interagir com a mão. Se na minha comunidade não é forte a minha área de... se a minha comunidade de ensino não é forte na área de missões, ou eu preciso ter um ministério de missões, se ainda não tiver, eu tenho que procurar alguém que faz. Porque eu preciso da mão. Não adianta ter o braço. O braço sabe o que tem que fazer, mas a mão vai colocar a mão na massa. E vai experimentar aquilo que o braço já está dando direcionamento. Ou seja, eu vou dar a igreja que é profética, que é de ensino, ela vai aplicar o ensino e a mão vai executar. Então o corpo dessa igreja, ela vai além de entender o que ela tem que fazer, ela vai fazer. E isso precisa acontecer. O braço sozinho não faz nada e a mão sozinha também não, né? A mão que tenta, né? Eu sempre coloco essa ilustração. A única mão que anda sozinha é da família Addams, né? Aquele filme, né? Então é a única mão que trabalha sozinha. Do restante, uma mão sem braço ela não pode fazer nada. Por mais que ela se esforce, por mais que igual da família Addams, ela não vai ter a sustentação para continuar a obra dela. Então ela precisa do braço. Um ministério de missões que trabalha com pessoas, eles precisam do braço do ensino. Para poder trazer essas pessoas que elas conseguem ganhar na alimentação física muitas vezes, elas precisam também trazer o alimento espiritual e fazer com que essas pessoas, tendo força para levantar ela junto com o braço e a mão, ela levanta essas pessoas e ensina elas no caminho que elas devem andar. E ao longo do tempo essas pessoas se fortalecem, seguem seus caminhos e esse ministério vai ajudando outras pessoas e outras pessoas vão sendo levantadas, vão sendo cuidadas. Isso é um legado. É um legado que você vai transmitindo. E muitas vezes, diante das adversidades, existem lugares que estão deixando o seu legado. Bom, acho que já deu, né? Deus tinha passado esse legado para mim, mas que agora acho que mudou, né? Acho que Deus está falando uma outra coisa para mim fazer. Não é mais para eu fazer isso. Não é mais para eu tratar do drogado. Não é mais para eu tratar da prostituta. Agora eu vou tratar só dos doutores, né? Amados, Deus não muda o legado, porque Ele te forjou para trabalhar nesse legado e o legado ele tem que permanecer. Mas está difícil e muitas coisas estão acontecendo. Então, o que eu estou fazendo?
Será que eu estou aquietando, entendendo que Deus está fazendo e Ele vai ser exaltado? Será que eu estou deixando? Será que eu deixei o meu legado para trás? Será que eu estou virando as costas e estou apontando para um outro lugar que não é o lugar que Deus tinha apontado para mim? E porque eu já estou andando, meu aio já está tão longe, né? Eu já estou tão firme com os meus pés que agora eu sou autossuficiente e eu sei para o caminho que eu tenho que andar. Muitas vezes isso que acontece em algumas igrejas é o que acontece naqueles que se desviam do caminho do Senhor. Porque eles se acham autossuficientes, eles já acham que não precisa do pastor, eles acham que não precisam mais até de Deus. Né? Recentemente nós escutamos que Jesus não traz alegria de uma pessoa que vivia no templo do Senhor, junto com a igreja. Então a autossuficiência, ela traz um risco enorme de deixar o nosso legado para trás e tentar ser autossuficiente para tentar fazer alguma coisa. E no meio desse caminho, muitas vezes a gente se perde e vai tentar procurar ajuda no lugar que não foi Deus que trouxe. Porque a ajuda vem do Senhor e Ele vai sustentar nossa mão. Porque se nós estamos num verdadeiro legado daquilo que realmente Deus colocou no nosso coração e nós nos entregarmos fielmente, verdadeiramente a esse legado, sem desviar do caminho, o Senhor nunca vai nos abandonar. Por mais que haja adversidades, creia, o Senhor será exaltado. Talvez a gente possa ter esquecido das nossas origens. Talvez nós podemos ter esquecido daquilo que realmente Deus nos chamou. Mas hoje eu quero trazer você essa reflexão. Faça algo que alegre o coração de Deus. E esse algo é aquilo que Deus já te mostrou que você tem que fazer. Talvez você vai ter que fazer sacrifícios no meio do caminho para que a obra de Deus continue e as pessoas ao seu lado continuem com você. O que Deus realmente espera de nós é uma intimidade pessoal que vai ser refletida no legado que a gente está deixando sobre essa terra. Uma coisa a gente precisa entender. Romanos 8, do 38 ao 39, diz que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos aqui para levar o máximo de pessoas para o céu. O que eu preciso fazer é aquilo que Deus mostrou, o meu legado que eu tenho que levar para frente. Qual é a minha base? Qual é o meu fôlego com Deus? Vai ser resultado do trabalho que eu vou estar fazendo. O legado tem que permanecer. O legado tem que continuar. Se você está passando por isso, preste atenção e volte às suas origens. Se necessário, peça ao Senhor o seu aio, para que Ele pegue na sua mão novamente e te direcione para o caminho correto ao qual Ele te confirmou da primeira vez. Deus não muda, irmãos. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas os caminhos são confirmados pelo Senhor. Que você possa ter sido edificado por essa mensagem. E se você acha notório isso, compartilha. Nos ajude a que esse evangelho seja compartilhado e que nós venhamos a crescer em graça e sabedoria. Se você quiser, deixe seu comentário. Se você quiser alguma sugestão, deixe no comentário também uma sugestão dos nossos próximos áudios, para que nós venhamos a falar sobre o assunto. Fique com Deus e até uma próxima mensagem.